Cristianismo. No Ocidente, alicerce dos teístas aos ateístas. Caso este escrito fosse uma missiva, seria iniciado com as seguintes indicações. São Paulo, 3 de junho de 2016. Para despachá-lo no envelope, mais referências seriam impressas, como o nome do bairro, Consolação, e a sigla do estado de São Paulo, SP. Notoriamente, a cidade e o estado foram honrados com o nome de um dos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do bairro também provém do cristianismo. Trata-se de alusão a um dos muitos títulos de Nossa Senhora. A data baseia-se no calendário gregoriano, o qual, por solicitação do Papa Gregório XIII, foi elaborado por estudiosos como o jesuíta alemão Christopher Clavius. Na realidade, ao escrever qualquer coisa, existem outras dádivas provenientes do cristianismo, como as letras minúsculas e os espaços entre as palavras, que existem graças ao reinado do imperador Carlos Magno e a seu empenho na retomada das artes, religião e cultura por meio da Igreja Católica, a chamada Renascença Carolíngia. Assim, diferentemente do que muitos acreditam, a Igreja Católica foi além da invenção das universidades e da consolidação dos hospitais. Ela desenvolveu éticas defendidas secularmente por aliados e opositores, como, por exemplo, a ideia de ajudar aos necessitados sem expectativa de reciprocidade ou a defesa da vida. No mundo antigo, a prática do suicídio tinha inúmeros defensores, até mesmo em personalidades como Platão e Lúcio Aneu Sêneca. O primeiro disse que um pobre homem cuja doença o tornasse incapaz de continuar a trabalhar deveria ser abandonado à morte, enquanto Sêneca escreveu: nós afogamos as crianças que nascem débeis e anormais. No quebra-cabeça da cultura ocidental, o cristianismo não é apenas a maior das peças, é a diretriz e o tema de toda a paisagem. Assim, se Cristo não existiu, devemos admitir: fomos e somos majoritariamente bocós de rosca. Contudo, tal fato não é verossímil. Ninguém duvida que Aristóteles, 384-322 a.C., tenha existido, mesmo que tenha nascido quase 4 séculos antes de Cristo. Da mesma maneira, ou ainda com mais afinco, nenhum historiador de renome suspeita que o homem dos evangelhos seja o principal personagem de uma fábula. Por meio de diversos critérios, historiadores são capazes de determinarem a veracidade de que eventos tenham ocorrido em passado longínquo. Por exemplo, afirmações relatadas por fontes múltiplas e independentes sobre determinada passagem remetem ao veraz. No livro Deus Não Está Morto 2, de Rice Brooks, o autor, relata: no que se refere a Jesus Cristo, definitivamente tem havido um padrão mais elevado, às vezes irracionalmente alto, para estabelecer os fatos que cercam sua vida, suas obras e suas palavras. Evidentemente, não compete a este artigo expor documentos abissais, mas deve relatar alguma diretriz. No livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, os autores Norman Geisler e Frank Turek abrem o 9º capítulo com o tópico O Evangelho de acordo com os não cristãos, o qual encabeça os seguintes incisos. No ano 66 d.C., os judeus da Palestina iniciaram uma revolta contra o governo romano, que, para dizer o mínimo, não agradou aos romanos. O imperador enviou tropas lideradas pelo general Vespasiano para conter a rebelião e retomar o controle das áreas rebeldes. Em 67, Vespasiano liderou um cerco à cidade rebelde de Jotapata, na Galileia. No 47º dia daquele cerco, um jovem revolucionário judeu optou por entregar-se ao exército romano, muito superior, em vez de cometer suicídio, um destino que muitos de seus compatriotas haviam escolhido. Aquele jovem recebeu o favor de Vespasiano e depois foi levado a Roma pelo general Tito, filho de Vespasiano. Mais tarde, Tito destruiu Jerusalém e o templo judeu no ano 70 d.C. Aquele jovem era Flávio Joséfo, que por fim tornou-se o maior historiador judeu de sua época.
Joséfo começou a escrever documentos históricos em Roma, enquanto trabalhava como historiador do imperador romano Domiciano. Foi ali que escreveu sua biografia e 2 obras históricas importantes. Uma dessas obras é sua atualmente famosa Antiguidades dos Judeus, publicada em português pela CPAD, concluída por volta do ano 93. No livro 18, capítulo 3, seção 3 dessa obra, Joséfo, que não era cristão, escreveu estas palavras. Nessa época, a época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Essa não foi a única menção feita a Jesus por Joséfo. A divindade de Jesus Cristo também não é facilmente refutável, de tal modo que o título de Geisler e Turek não exagera ao afirmar que é necessário ter fé assaz para não crer em Deus e, consequentemente, no Jesus histórico e no Jesus bíblico. Além do mais, objetos como o Santo Sudário permitem análises que vão além dos critérios históricos, enquanto a existência de Deus Pai possibilita aplicar todas as áreas do conhecimento humano. Vejamos um exemplo extraído do artigo que recebeu o mesmo nome da obra de Geisler e Turek. Toda pessoa minimamente informada sabe que existe uma gigantesca probabilidade do universo ter surgido de um evento denominado Big Bang. Mas poucas apreendem que antes deste evento não havia matéria, espaço e tempo, ou que tal teoria foi proposta por um padre jesuíta, doutor em astrofísica e amigo de Albert Einstein, padre Georges Lemaitre, sendo altamente aceitável que a natureza, matéria, espaço e tempo surgiram do nada, similarmente ao que está narrado em Gênesis. Não é plausível considerar a hipótese de que o Big Bang possa ter sido gerado por algo incorpóreo, atemporal e não causado, portanto, que transcenda a natureza? Aristóteles dizia: nada é aquilo com que as pedras sonham. Portanto, o que precedeu ao Big Bang é tão abordável pelas ciências quanto o sonho de um pedregulho, ao menos que este conceito, vastamente aceito por ser repleto de evidências, não passe de um grande equívoco. De qualquer modo, o questionamento "por que existe algo ao invés de nada?" torna-se realmente relevante quando se compreende o nada, momento do qual é melhor abandonar o estudo da natureza e lançar-se no estudo da metafísica, ou seja, abandonar o cientista e buscar o teólogo. Como diria Albert Einstein, a ciência sem religião é aleijada, a religião sem ciência é cega. Em suma, extrair o cristianismo da sociedade ocidental significa eliminar a identidade e as diretrizes desta civilização. Assim, quando alguém questiona o que está acontecendo de errado com este mundo, independentemente da crença, muitas vezes está, na verdade, perguntando o que está acontecendo com a cultura cristã. Não é possível conservar nossa cultura descartando o cristianismo. Não é possível descartar o cristianismo sem antes relativizar verdades seculares. A atualidade nem sempre detém o melhor apenas por ser o mais novo. Da mesma maneira que o futuro não invalidará totalmente o presente e que certas palavras jamais passarão.